Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um podcast. Hoje esse podcast ele é uma mesa redonda, bem recheada aqui. A gente vai trocar uma ideia sobre fake news e as eleições desse ano, né? Todo mundo trocando uma ideia sobre esse assunto, ninguém sabe o que é que vai acontecer, Bolsonaro está dizendo que vai ganhar, enfim, ninguém sabe o que é que vai acontecer, não é? Bom, aqui, você já me conhece, né? Eu sou o professor Pablo Magalhães. Aqui na mesa também está presente o meu colega, o meu parceiro, o professor Kleber Roberto. Diz um oi, Kleber. Diz um oi, oi. Também estão presentes aqui nossos convidados especiais, Lídia Verônica, dá um oi. Olá. E o Márcio Fabiano. Boa noite, minha gente. E aí, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre uma questão interessante que eu vi na Globo News e também vi na Globo, né? As organizações Globo estão montando a força-tarefa para descobrir, né, quais notícias são verdadeiras e quais notícias são falsas, as que estão sendo veiculadas no WhatsApp, no Facebook, e revelar isso para o grande público, né, no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, e nos meios em que ela consegue atingir a população em massa. Eu vou dar minha opinião inicialmente, porque eu curti bastante essa ideia, né? Se bem que isso representa um perigo, porque a própria Globo também é um veículo que perpassa também notícias que nem sempre são verdadeiras sobre as coisas que nós estamos vendo aí no mundo, né? Só que eu vou jogar esse questionamento para a galera aqui presente, o que é que eles acham sobre esse processo. E aí, galera, qual a opinião de vocês sobre esse tipo de iniciativa da Globo e como é que vocês veem isso nessa conjuntura aí das eleições desse ano? Bem, essa iniciativa ela seria válida se fosse através de uma entidade independente. Através de um meio de comunicação é muito complicado, porque sabemos que a Globo é responsável por muitas notícias que são direcionadas para determinadas áreas políticas, áreas de cunho social, para as elites, e isso dificulta muito uma empresa como a Globo querer criar algo para rebater fake news, sendo que eles são das empresas que produzem fake news e que acabam também manipulando muito a sociedade, como qualquer pessoa que estude um pouco sobre sociologia ou telecomunicações vai saber que isso ocorre. É uma vertente dos frutos da árvore envenenada, né? Tudo que ela produz também não é 100% verdade, né? Então, assim, ela expor um fake news, né? Como teve um vídeo rolando no Facebook, que cortaram no final, de um professor repórter, né? E daí é justamente um jornalista descrevendo a fake news nas notícias corriqueiras da própria Globo. E onde a Globo, nos blogs dela, ela fala fake news num dia e no outro dia ela tem que se retratar, né? Então ela dá outra fake news, mas assim, corrigindo a do dia anterior. Mas com simples palavras ele vai descrevendo como você lê que é uma fake news. Assim, sem ser muito explicitamente uma corrente ou como é que se pode dizer? Essas divulgações de notícias. Divulgações que passam nas outras mídias além do WhatsApp. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente precisa primeiro tirar o fake e vamos ficar em news, notícias. Porque também o que acontece é que esses grandes conglomerados da imprensa, eles não estão nem produzindo notícias que são reais. Vamos voltar ao seguinte, o que aconteceu com o festival Lula Livre no Arcos da Lapa, agora recentemente no Rio de Janeiro. Apenas a internet, apenas a mídia livre da web fez a narrativa livre do fato acontecido. As grandes conglomerações, como Globo, Bandeirantes e outras, mal deram um pequeno espaço para essa notícia verdadeira. Eu quero dizer aos colegas que eu vou esquecer o fake por enquanto, vou ficar só na notícia verdadeira. Inclusive, ninguém conseguiu ter acesso ao festival pelos meios, digamos assim, tradicionais. Não estava na Globo, não estava em canto nenhum.
Só dava pra assistir a galera que tava no Mídia Ninja, né? Exatamente. Aí o que é que você Tava acontece? ao vivo. O que é que acontece? Você tem essas grandes empresas que não estão relatando o que está acontecendo de verdade. Qual é a grande notícia do Brasil? Uma das grandes notícias do Brasil. Ora, um grande líder político que você pode ou não gostar dele, você pode ou não querer votar nele, você pode ou não ser partidário dele, mas o fato é que um grande líder político está preso sem uma sentença baseada em argumentos sólidos juridicamente. Como nós já temos aí grandes líderes da Europa pedindo a libertação de Lula, e quantos artistas, entre 60 a 80 mil pessoas, para mim tanto faz se foi 60 ou se foi 80, 60 mil, o mínimo, já é muita gente. Eu conheço a Lapa, no Rio de Janeiro, já é muita gente no Arco da Lapa decidindo dizer: nós queremos Lula livre. Isso significa uma notícia verdadeira. Isso significa que nesse cenário político estranho que nós estamos, tem uma pessoa que está liderando pesquisas essas que não estão aparecendo em nenhuma das grandes emissoras de TV, nos grandes jornais, misteriosamente, e é uma notícia real. Por que é que isso não é tratado? Por que é que isso não é investigado? Por que é que não se foi? Minha gente, Gilberto Gil, que passou anos sem nunca querer cantar a música Cálice, porque ele não renega a canção, ele simplesmente acha que a canção é muito dolorida, ele falou isso, certo? É muito, se você for olhar, isso inclusive foi dito no Mídia Ninja, pelo jornalista, todo cancioneiro de Gilberto Gil fala de equilíbrios entre as emoções. O que é triste pode ser alegre, o que é alegre pode ser triste. Contudo, ele, Gil, considera Cálice uma canção que é completamente desoladora, completamente, não é, do desalento, da tristeza. E ele teve a coragem de cantar Cálice junto com Chico Buarque, como que para dizer: nós precisamos cantar essa canção, porque o que é que está acontecendo hoje no Brasil? Não é um império da fake news, não. É um império de notícias reais que não estão sendo bem reveladas. Isso é o que eu penso. Sobre a questão de fake news, eu já vi a divergência entre notícias, por exemplo, da própria Globo com uma notícia da Record. Na Globo estava falando que estava havendo um maior desemprego, que não estava havendo abertura de vagas de emprego. Aí eu deixo eu analisar essa notícia, porque eu sempre gosto de ficar passando vários noticiários no período da noite. Quando eu boto no noticiário da Record, estava informando que estava tendo um aumento muito significativo nas vagas da Constituição Civil. Peraí, que negócio é esse? Um canal disse que não está tendo emprego, o desemprego está aumentando, e no outro canal já vem dizendo que um emprego já está sendo gerado, está surgindo empregos. Ou seja, realmente vem nessa questão da notícia em que é manipulada em favor de um determinado segmento político. Porque nós sabemos que isso tem reflexo lá na frente. Lá na frente um político ele vai dizer: eu vou gerar emprego nessa área, eu vou gerar emprego aqui e ali. E a notícia vai estar lá para embasar essa necessidade para a população de que esse político ele vai fazer esse milagre econômico, essa geração de empregos. O que eu penso, por exemplo, é o seguinte, professor Kleber: como nós levamos isso para as nossas reuniões sociais? Como tentar convencer as pessoas para que elas, na verdade, não votem como a gente, mas que elas tentem pelo menos se esclarecer mais? Esse, para mim, é o grande elo da questão. Chegou a pizza, por enquanto nós não temos patrocinadores, mas em breve, você que está querendo patrocinar, fale comigo, porque eu sou o comercial desse podcast. A sua pizzaria, que está aqui muito bonita a embalagem, mas eu não vou dizer o nome porque não pagou R$1. Fale comigo. Eu acho o seguinte, o que eu penso é o seguinte: quem realmente tem condição de discernir sobre o que é fake news, sobre o que é produção de notícias, sobre o que é não produção de notícias. Precisamos refletir sobre isso, professor Kleber. Entendeu? Quem é responsável? São vocês, professores, porque o que é que acontece? Qual é o índice de pessoas que têm um mínimo de discernimento, um mínimo de conhecimento para entender o que as grandes empresas de comunicação produzem? Esse índice é baixíssimo. No Brasil vai ser menos de 2 dígitos, não é verdade? Os grandes números
O grande público não está nem aí, porque ele não quer saber o que é uma fake news. Ele quer saber se aquilo que ele está divulgando no WhatsApp pode ou não ser interessante para os amigos dele, para os grupos dele. Como resolver isso eticamente? Como resolver isso moralmente? Citando quem em sala de aula? Citando quem nas reuniões? Ou citando quem Mas nos tem posts? uma segunda. Aí tem um segundo problema, que é o seguinte. Falta referência. E especificamente o seguinte, atualmente a atividade do professor está sendo muito, vamos dizer assim, perseguida. Por quê? Aí você vai pegar esse negócio de escola sem partido, você vai pegar essa coisa da lei da mordaça, que vai colocar o professor como se fosse um mero reprodutor de conhecimentos específicos. E aí você tem pouca abertura para bater um papo e dialogar sobre esse assunto. Então, a questão da educação sobre a fake news está muito ligada ao fato do que eles aprendem na vida do Facebook mesmo. Então, cada vez mais essa cultura da fake news vai aumentar, o professor atuando ou não nessa pesquisa. E aí que tá. Aprende-se mais nesse processo de compartilhamento do que em sala de aula. A fake news que a Globo, por exemplo, veicula, é muito da perspectiva dela sobre aquele assunto. Por exemplo, teve um assassinato, a depender do cara que participou do assassinato, ele é ou suspeito ou ele é o culpado. A depender do modo como ele escreve o título da notícia. Então é muito disso. E fake news, no final das contas, está muito ligado ao egoísmo. Por que eu compartilho a fake news? Na verdade, por que eu compartilho a notícia? Não é porque eu acho que ela é verdadeira. É porque ela concorda com o meu ponto de vista. É por isso que eu vou lá e compartilho. Assim, aí eu fico pensando, tá vendo aquele fulano que falou isso? Vou mostrar pra ele agora que eu tava certo. Aí eu vou lá e compartilho a fake news. Fundamentar sua teoria, né? Esse é o opinião. E por aí vai. E aí eu vou compartilhando. A partir do momento em que eu me sinto, sim, isso aí vai de acordo comigo e tal. Tá, mas eu queria fazer uma pergunta aos dois, aos três. Egoísmo é sentimento, não é verdade? Vou acrescentar uma outra coisa. Além de quem compartilha fake news ser egoísta, é covarde. Se a pessoa sabe que aquilo não é verdade, ou se ela nem se dá ao trabalho de buscar a autenticidade daquilo, ou ela é covarde, ou ela é irresponsável. Egoísmo, covardia e responsabilidade. 3 palavras que indicam moralidade e ética. Eu pergunto a vocês, esse subjetivo precisa ser tratado como? Tem que partir também de um princípio que essas fake news também vai muito da emoção e também da questão popular para ser, digamos, combatida essa fake news. Porque a pessoa ela não vai divulgar uma notícia, por exemplo, de jiló causa câncer. As pessoas gostam de jiló. A pessoa vai ver aquela notícia e nem vai repassar. Agora, se chegar uma notícia que vai dizer há um carro branco que está sequestrando crianças em tal cidade, aquilo ali vai causar aquela emoção. E aquilo ali é que vai ser repassado para frente. E é exatamente nesse ponto em que deve ser abordado essa tentativa de evitar as fake news, ou seja, dar um maior conhecimento para essas pessoas, uma maior, digamos, educação para elas, para que elas não se deixem levar pela emoção do momento, pela aquela situação ali momentânea, da emoção de ver, eita, isso aqui vou compartilhar mesmo sem verificar, mesmo sem ir atrás se verificar se é verdade ou não. Isso é que tem que ser combatido, tem que ser evitado que as pessoas se deixem se levar pela emoção do momento. Tem a ver também com ingenuidade, sabe? Por exemplo, essa coisa que o vídeo que eu vi esses dias, que era uma mulher pegando era tipo uma gosma no chão, e pegava, colocava no balde e colocava no outro balde. Pegava, colocava no balde e colocava no outro balde. Era uma gosma roxa. Aí compartilharam aquele vídeo e colocaram embaixo. Tá vendo? Veja só como o açaí é feito. Aí muita gente viu aquele nojo, né? Meu Deus, eu como açaí daquele jeito. Aí foram atrás de quem tinha postado aquele vídeo. Aí tinha sido uma moça na Indonésia, uma acadêmica da Indonésia,
curso de agronomia. Aquele vídeo era uma aula prática para eles fazerem a triagem dos vermes que iam ser usados para coleta, para pesca de peixes, que ia ser usado nos peixes. E aquela gosma ali era o lugar onde os vermes estavam sendo cultivados. E ela fazia aquilo ali para fazer a seleção dos vermes. Então não tinha nada a ver com açaí. Se brincar, a menina não sabe nem o que é açaí. E aquele vídeo foi utilizado, manipulado, como se fosse uma outra coisa. Entendeu? Mas Cléber falou uma coisa que é realmente interessante, e partindo dessa questão do moral, ético e social, como você perguntou aí, tem muito a ver isso do que a notícia vem tratando, né? Por exemplo, Giló não é um gosto popular, né? Açaí já é mais como se diz, atual, né? Tá em voga aí, todo mundo curte açaí. Mas assim, você não vai repassar uma notícia que a maioria não vai acolher, né? Ou vai chamar atenção, ou vai polemizar aquilo ali, né? Então acaba que você às vezes passa a notícia para fazer parte de algo, né? Para dizer assim, olha gente, né? Como isso chama atenção, né? Fazer parte do como se pode dizer, do gosto, né? Então acho que está muito ligado também a essa questão de ser aceito ou chamar atenção ou ganhar atenção com uma fake news, né? O que você está repassando. O que eu penso é o seguinte, a gente estava conversando antes, que é, quantas pessoas relevantes existem no mundo? Quantos habitantes existem no mundo? 8 bilhões? Isso. Nós queríamos fazer uma conta, eu e o professor Kleber. 100 mil pessoas no mundo são relevantes? Não. 50 mil? Não. 20 mil? Não. Então chegamos a 10 mil relevantes, certo? Incluindo aí o Oriente e o Ocidente. Incluindo os 5 oceanos, enfim. Incluindo aí os líderes políticos, religiosos, artistas, e desportistas e algumas celebridades. São apenas 10 mil pessoas que influenciam o mundo realmente. Não é verdade? Aí você tem então 7 bilhões, 999 milhões, 990 mil querendo ser relevantes. E um canal que ele tenta para ser relevante é influenciar minha prima no grupo da família, ou influenciar sua colega de faculdade, a sua colega do trabalho, dizendo, olha menina, olha aí, açaí é uma porcaria, ou Giló causa câncer. Então, volto a falar, precisamos entender a subjetividade, o emocional. Eu quero ser relevante, eu não produzo nada que seja realmente, de fato, relevante, mas eu reproduzo uma besteira qualquer para tentar influenciar. Então, volto a falar, fake news é gravíssimo, mas a não produção de notícias também é gravíssimo, e esse não entendimento do que está acontecendo na sociedade contemporânea é mais gravíssimo ainda. A gente tem que começar a perguntar em sala de aula, nos debates, por que você precisa ser relevante? Você pode ser anônimo. Eu tenho mais chance de ser anônimo do que ser relevante. Porque o que é que eu vou fazer com a minha idade para ser relevante daqui até os 80 anos? Você está entendendo? Mas não, o povo quer, as pessoas querem ser dessa maneira, e elas estão passando os limites da seriedade, da moral, da ética, da responsabilidade em passar qualquer coisa, mas para dizer, eita, eu preciso influenciar Pablo, porque o professor Pablo é um professor bacana, pós-moderno, não sei o que, tal, da web, eu quero influenciar Pablo para dizer, eu sou igual a ele, mas eu não sou. Agora, que impacto tem, por exemplo, a veiculação de fake news nesse momento agora de eleição? Porque você sabe que a gente já tem um experimento sobre o fake news que aconteceu nos Estados Unidos, né, gente? A gente tem um presidente norte-americano que foi eleito tendo como base fake news. As fake news o ajudaram a chegar até lá. E ele, o engraçado disso, a ironia disso, é que tudo que a imprensa produz, divulga, ele diz que é fake news sobre ele. Entendeu? Então, qual é o impacto disso, por exemplo, dessas fake news que podem... São articuladas, né? E inclusive grupos que trabalham em cima dessa questão das fake news, né? E aí tem a questão dos bots também, que divulgam essas fake news. Mas é o famoso que não é visto, não é lembrado, né? Então, bem ou mal, falem de mim, né? Eu acho que eles essa teoria aí. O impacto vai ser desastroso. O impacto no Brasil vai ser desastroso. Num país que sem fake news distribuídas via tecnologia, via redes sociais, já tem um histórico
de não conhecimento da sua realidade, que o Brasil tem tudo menos um autoconhecimento da sua própria realidade, vai ser um desastre. E vai ser um desastre não pela eleição de fulano ou de cicrano. Vai ser um desastre pela aceitação de que isso é normal, de que isso faz parte da normalidade. Isso é que é perigoso. Fake news e fofoca. Qual é o paralelo que a gente pode fazer? A fofoca é menos perigosa. A fofoca é mais divertida. Mas também está mais ligada a um determinado grupo ou indivíduo, né? A fofoca. Já fake news, né? Já fake news é algo que vai abranger uma parcela da sociedade. Uma sociedade inteira vai ser afetada. E isso, nessa questão de fake news, vem também causando um sério impacto na nossa sociedade, como na questão da saúde. Eu lembrei de uma, acho que foi a primeira fake news que eu ouvi, isso ainda no tempo do Orkut, ó, pra ver como uma fake news bem antiguinha. De raiz essa fake news. Mas tinha por e-mail também, aquelas correntes, né? Isso, aquelas fake news. Bem lembrado. Verdade. E é o pré-fake news, né? É antigo, gente, a escola. Quando o governo ele começou a fazer eu acho que ela foi no período da de Fernando Henrique Cardoso, que ele liberou alguns exames de mamografia. E aí começou-se a sair uma notícia que mamografia causava câncer. E eu conheço uma senhora que ela não fez o exame porque ela viu aquela notícia. Ela viu a notícia de que mamografia causava câncer e não foi fazer o exame. Gente, a mamografia é para prevenir o câncer. Isso eu posso falar porque a pessoa falou comigo. Eu disse, tá tendo no hospital, vai fazer o exame, é fácil, você não vai demorar, vai só se cadastrar, eles vão chamar para fazer o exame. Eu disse, não vou porque eu vi a notícia que mamografia causa câncer. Há um tempo atrás também teve aquela questão das vacinas da gripe suína, né? Tá falando aqui nos bastidores, mas é engraçado, porque alguns vídeos foram veiculados para comprovar que a vacina da gripe suína causava muito mais efeitos do que a própria gripe suína. Aí tem um vídeo da menina que caminhando para frente, ela caminha normal. Na verdade, quando caminhando para trás, ela caminha normal. Só que quando ela vai caminhar para frente, ela começa a se contorcer. E aquilo foi veiculado, inclusive em inglês, foi veiculado aqui no Brasil. A gente sabe que a boa parte dos brasileiros não sabe inglês. E eles só compartilhavam dizendo, tá vendo? É isso que acontece com quem toma a vacina da gripe suína. E aí tá tendo essa questão em relação às campanhas de vacinação hoje, gente. Tá rolando a campanha de vacinação e tem gente compartilhando que vacinação, a vacina, ela causa, ela mata, ela causa mortes, enfim. E aí? Essa questão é uma questão que vai ter reflexo na saúde pública. É todo um destino de uma nação entregue para, enfim, nas mãos de pessoas mal intencionadas. Ou mal intencionadas, ou, como é que eu posso dizer assim, ingênuos, que acabam compartilhando essa fake news sem nem verificar, sem nem se preocupar com a verificação se é verdade ou não. O que acontece no Brasil é o seguinte, como nós ainda não temos, embora nós tenhamos avançado muito nos últimos 20 anos, na questão da escolarização, isso é fato, isso tem números que comprovam. Nesses últimos tempos, mais brasileiros se alfabetizaram, mais brasileiros entraram na faculdade, muito mais brasileiros puderam ter a chance de estudar, fazer algum curso, ter uma experiência acadêmica no exterior, mas ainda somos um país, eu não diria que de analfabetos, mas de pessoas, eu queria dizer não de analfabetos, mas assim, de pessoas que não tiveram o prazer, o estímulo para estudar, para pesquisa, para fuçar as coisas. Então, para essa maioria de nós brasileiros, é muito cômodo uma fake news. Uma fake news é ótimo depois de um dia de trabalho cansativo. Depois que você sai do trabalho, pega um metrô, vamos ler uma fake news, nem que não seja com a gente, é maravilhoso, né? Eu posso dizer qualquer coisa de qualquer pessoa, montar ali, fazer um layout, um vídeo, uma notícia e sair espalhando no WhatsApp. E de repente o Brasil todo está sabendo que Márcio é isso ou aquilo, ou sei lá, toma todinho com racumim.
de noite e sai voando pela janela, olha que coisa, olha, deve ser por causa disso, que ele é assim, desse jeito. E as pessoas simplesmente vão, não se dão raciocinar. A banda Cascabulho tem uma música sensacional, a banda Cascabulho é de Pernambuco, que diz assim, fome da dor de cabeça. Eu queria utilizar a banda Cascabulho para dizer raciocinar da dor de cabeça. Pensar da dor de cabeça, minha gente. Porque a gente não quer ir mais além, a gente não quer parar. Hoje tive não a oportunidade de ter uma fake news, porque eu estou deletando ao máximo, a gente vai acabando aprimorando o olho na leitura rápida e vendo isso daqui não vale nem a pena. Da forma que você falou, até no meio do canal Sensacionalista, sabe? Sim. Que eles já fazem na ideia, né? E se uma pessoa muito ignorante ler, né? Assim, a notícia pode até tirar como verdade se não for parar para ler a matéria e entender que existe um certo tom de ironia no texto, né? Só pela chamada é uma fake news, né? Mas, Lídia, até para ser irônico você precisa ter raciocínio. Até para ser irônico você precisa ser inteligente. Até para entender a ironia você precisa de um mínimo de informação baseada em algo. A ironia, porque senão perde a menor graça. Quem lê aquilo dali vai acreditar e vai repetir. O que aconteceu com o MBL? Em alguns momentos o MBL soltou algumas coisas, como no episódio de Paulo Freire e outras coisas, falando que era verdade. O cara nem sabia que Paulo Freire estava morto. O cara nem sabia isso, quer dizer... E acaba destruindo a imagem de uma pessoa, por exemplo, Paulo Freire, ele é tido como um idiota, um comunistazinho, uma pessoa que não sabe de nada, um cara que queria destruir a nação. Sendo que Paulo Freire fez uma contribuição enorme, por exemplo, para o estado de Pernambuco, gente. Uma contribuição enorme para a questão da educação de jovens e adultos. E hoje, através dessa veiculação, dessas notícias falsas e tal, ele é visto como um cara que... Um qualquer que, inclusive, inimigo da nação. Teve, inclusive, uma entrevista no Futura, que era com um dos caras que tinha proposto o Escola Sem Partido. E ele falando que Paulo Freire ele fundou o PT. Meu Deus, o Paulo Freire estava inclusive exilado no período em que o PT estava sendo fomentado. Tudo bem, em determinado momento da vida dele ele foi filiado ao PT, mas ele não fundou o PT. A ideologia dele não chegou e disse, eu vou fundar o PT com uma ideologia, e nem queria comer cérebro de criancinhas. Então, essas notícias que são veiculadas, que em sua grande maioria notícias falsas, acabou destruindo a imagem de personagem como Paulo Freire, que é importantíssimo para a história de Pernambuco, a história do Brasil, a história da pedagogia, a história do ensino como um todo. E aí é que está, só concluindo. Essas fake news, do mesmo modo que destruíram Paulo Freire, vão destruir ou vão construir mitos. E aí quem está escutando entenda, mito que eu estou falando diretamente sobre o Bolsonaro, tá? Então, que é o bolsomito. Então, constrói-se mitos e destrói-se mitos através da fake news. Queria falar só uma coisa, lembrando que a você que está nos ouvindo, se você quiser saber realmente quem é Paulo Freire, quiser sair do Brasil, pesquise Paulo Freire nas universidades ao redor do mundo e você vai entender a importância de Paulo Freire. Você pode ou não concordar com ele ter sido membro do PT ou de qualquer outro partido, mas você não pode deixar de aceitar que ele foi um dos intelectuais mais brilhantes, se não dos 10 mais brilhantes do Brasil nos últimos 100 anos. Gente, ele foi pesquisado. Eu dele na escola. Sim. Não sei porque eu cresci em colégio, né, em Pernambuco, mas falam muito bem dele, nos livros de história. Né, ele foi pesquisador na Cambridge, foi pesquisador em Harvard, os americanos babavam o ovo dele, eles ficavam loucos pelo Paulo Freire, o cara foi pra Suíça, reconhecidíssimo. Porque é muito engraçado, né? Porque ele foi para os países que são considerados por essa classe média ignorante, né? Os ícones do mundo, América, Suíça, Inglaterra, queridos. Eles receberam Paulo Freire, eles estudam Paulo Freire, eles entendem. A gente realmente precisa de muito mais estudo. Não, eu só ia falar nessa questão de sequência lá fora, né? Como ninguém aqui precisa votar ou ser, né, a favor da Marina Silva, mas lá fora ela é cotada com umas 50 pessoas no mundo para salvar o planeta.
Então é uma pessoa super influente lá fora. Aqui, ela é só uma menina de seringal que quer manter umas plantinhas, né? Então, assim, e as fake news em volta também, né? Da campanha dela e tudo mais. Mas fora ela como política, né? Como militante, assim, ela representa o Brasil em muitas outras coisas, né? Além dessa questão meramente política. E as pessoas não passam adiante as verdadeiras notícias sobre ela. E era só isso que eu ia comentar mesmo. Mas vou falar de um outro personagem que aí é onde eu volto a tratar daquele assunto que eu iniciei nesse podcast. Tão perigoso quanto as notícias falsas, quanto as fake news, é a não produção de notícias sobre um Brasil real que está, apesar de toda essa tormenta, que está aí vivo e vibrante. Por exemplo, o cientista Miguel Nicoleles, que faz um dos cientistas dos 20 cientistas vivos mais brilhantes do mundo. O cientista Miguel Nicoleles faz um trabalho lá eu esqueci o nome, mas é só colocar Miguel Nicoleles que você acha onde é que ele faz um trabalho, junto com uma comunidade do interior do Rio Grande do Norte. Ele resolveu, além de se dedicar às pesquisas das quais ele se dedica, ele resolveu contribuir para a educação do Brasil, construindo lá uma escola de referência com índice de qualidade altíssimo. Pouquíssimas pessoas conhecem Miguel Nicoleles. Talvez os palmeirenses o conheçam mais do que qualquer outro estudante, porque ele é palmeirense roxo. Basta segui-lo nas redes sociais e você vai encontrar que ele é apaixonado pelo Palmeiras. Então a gente tem o Miguel Nicoleles, que é completamente ignorado pela grande mídia, professor Kleber, professor Pablo e Lídia, completamente ignorado. Seu trabalho é completamente ignorado simplesmente por causa das convicções ideológicas dele. Miguel Nicoleles é um homem de esquerda, certo? Defende a democracia e se posiciona muito bem como isso. E aí o que é que acontece? Você ignora este homem, certo? Não produz nem fake news sobre ele, porque ele é completamente ignorado, certo? E você deixa de contribuir para a educação, para a ciência do Brasil, simplesmente por causa da posição ideológica de uma criatura que está lá, que também, tal qual Paulo Freire, é respeitadíssimo, tem portas abertas nas grandes universidades do mundo. O Brasil, aí eu vou deixar para os colegas historiadores, que eu adoro deixar as coisas complicadas para os outros. O Brasil tem um sadomasoquismo que é uma coisa kármica. Faz parte da cultura. Faz parte da cultura. A gente acha lindo Cambridge, Oxford, outra, como é aquela de Paris, Paris 1, Paris 2, não sei o que, a gente acha lindo tudo isso, Universidade de Coimbra, e não se dá nenhum trabalho de descobrir por que é que elas são de referência. Em primeiro lugar, que elas são abertas ao pensamento do mundo inteiro. Salvo uma ou outra, um episódio de não aceitação, mas elas estão abertas ao mundo. E aí a gente fica querendo, ai, que maravilha, que maravilha. Não, querida, a maravilha está acontecendo aqui, ali no interior do Rio Grande do Norte, a menos de 100 quilômetros da capital natal. A maravilha está acontecendo ali. E você fica buscando essa classe média ignorante, fica buscando, lá é melhor. Não é melhor não. Portugal é melhor porque Portugal tem um governo socialista há um bom tempo que está organizando as coisas. É por isso que Portugal é melhor. E a gente tem um movimento muito pesado anti-intelectualista. Exatamente. Porque aí você chega, por exemplo, tem várias postagens de historiadores falando, por exemplo, sobre a questão da escravidão no Brasil. Aí chega um candidato em determinado programa, numa TV aberta, que é uma TV com um alcance muito grande, inclusive na internet, e simplesmente solta que os portugueses nunca pisaram na África. Os africanos é quem iam e se entregavam como escravos para os portugueses. Minha gente, o que é isso? E Angola fala português através de cartas. Né? As cartas que eles mandavam de lá. Curso EAD. Pois é, então... Em 1800, EAD maravilhoso. Eles foram apresentados em português.
português. Inclusive, existiam caravelas EAD, entendeu? Elas levavam e traziam Ele correspondente. disse isso mesmo, é verdade. Falou isso, minha gente. Pelo Entendeu? amor de Deus. Então assim, eu passei 4 anos na faculdade, mais 2 de pós, mais 2 de mestrado, para descobrir que eu estava errado durante esse tempo todo. Porque os portugueses nunca pisaram os pés na África, minha gente. Isso é incrível. Sobre essa questão, até para professores de história, para pessoas da área de sociologia e filosofia, tentar muitas vezes repreender uma fake news que está sendo divulgada, por exemplo, em um canal do YouTube, é complicado. Eu sei disso porque eu já tentei uma vez reverter o pensamento de uma pessoa que assistia um determinado canal. Eu posso citar, Paulo? Olha. O canal do Nando Moura. Meu Deus, agora o tanto de gente. Ele assistiu. O tanto de menino agora que vai falar mal da gente. Ele assistiu uns vídeos que ele falava sobre a questão da esquerda, do nazismo ser de esquerda. Só que aí fica a palavra de um professor simples ali contra uma pessoa que tem um canal no YouTube com 1.400.000 seguidores. Quem é que vai ter a razão? O rapaz do canal com 1.400.000 seguidores. Ele vai dizer, mas Nando Moura que está falando, olha, ele tem 400.000 curtidas nisso aqui. Quem é você para reverter isso aqui? Cita aí Humberto Eco. Acho que Aí também você não, pegou Humberto Eco pesado. fala o quê? Você. Que a internet deu voz aos idiotas. Né? Os idiotas. Você pegou pesado com o Humberto Eco. São os idiotas. Porque é exatamente isso. Muitas vezes, para tentar reverter esse quadro, essa fake news, essa notícia falsa, se torna algo muito complicado exatamente por essa visibilidade que as pessoas que produzem esse material mentiroso, falso, têm na mídia. Mas tem outra coisa também, a questão do relativismo em relação à questão da opinião. Hoje, você diz, é a minha opinião, é como se você colocasse uma armadura. Pronto, aqui, ó, minha opinião, estou protegido, você pode falar o que danado for, eu estou aqui protegido porque é a minha opinião. Inflexível, né? Teve uma postagem recentemente, um colega Kézia me fez uma postagem criticando os posicionamentos desse candidato de extrema-direita, que a gente não vai falar o nome porque ele pode se manifestar, é que nem Voldemort, né? Se fala o nome ele aparece. Aquele que não falamos o nome. Aquele que não falamos o nome. E E ele, porque todo aquele posicionamento e tal, ela fez uma postagem dizendo, meu Deus, como existem candidatos assim no Brasil. É muito desconhecimento. Aí veio um cara que colocou, desconhecimento é você acreditar que no Brasil teve golpe militar. No Brasil não existiu golpe militar. Meu Deus do céu. Então foi E ele batendo de testa com ela dizendo, rapaz, é o seguinte, eu tenho amigos historiadores, ele me marcou, que eles não concordam com esse tipo de coisa que você está falando. Não, é só você ir nas atas do Senado que você vai ver lá que porque de fato declararam que a cadeira do presidente estava vaga. Mas não porque ele fugiu, ele teve que se refugiar no Rio Grande do Sul, senão ele ia ser preso, ou coisa pior. Foi pro Uruguai. Aí depois que isso foi veiculado, depois que foi decretada a vagância, aí é que ele saiu, João Goulart saiu do Brasil. Mas no final das contas fica esse cara rebatendo porque é a opinião dele. Então é muito disso também. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que Hitler é de esquerda. Não importa o que você está falando, o que importa é que eu diga. E surgiu um bordão agora, principalmente da galera aí que se mete a ser entendido da história. Mas isso aí você viu no livro do Mac. Tudo agora é o livro do Mac. O livro do Mac é comunista, o livro do Mac só conta mentira, o livro do Mac é isso e aquilo. Então eu tenho uma solução para quem quer saber o que realmente aconteceu no mundo. A primeira solução para você entender se o nazismo é ou não de esquerda é você ter que aprender alemão. Então você vai aprender alemão, exatamente, você vai aprender alemão com aquela complicação toda, e aí você vai entender o que foi a sociedade alemã, o que foi que aconteceu antes de Hitler assumir, porque é que Hitler era aquele baixinho, aquele pintor medíocre, que pintava paisagens de maneira medíocre e se tornou o que se tornou. Pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Outra coisa, se você que acredita que não teve golpe militar no Brasil, tem um pouquinho de dinheiro na poupança ou em algum lugar, meu querido, minha querida, tem que viajar. Já que você acredita que o que vem do lado de fora é mais interessante, tem mais
veracidade do que é produzido aqui no Brasil, vá viajar, vá ver o que é que tem ali na Alemanha, na capital Berlim. A capital é Berlim, para você que não sabe. A capital é Berlim, vá ver. Inclusive a gente está com a falante da alemã. Ah, que né? Maravilha! Então ela vai saber que eu não estou falando nenhuma bobagem, porque se ela tiver, ela vai me falar, ela vai me criticar em alemão, em Deutsch. Quer dizer, o que é que acontece? Você precisa entender que o golpe militar, eu vou voltando, não quero falar do golpe agora não, eu quero falar do nazismo. Se você quiser saber o que é o nazismo, você precisa conhecer Berlim. Você precisa ir andar lá entre onde era o muro e o que hoje restou do muro, e entender por que uma cidade, o mesmo sangue, a mesma etnia, a mesma cor, os mesmos olhos, a mesma população se dividiram em dois de maneira tão agressiva. Eu morei em Berlim, sem saber nada de alemão, foram só 40 dias, e fiquei impressionadíssimo. Foi nos anos 90, logo após o muro, 5 anos após o muro, e uma das coisas mais impressionantes que eu tinha, que eu fazia, era que eu me impressionava, era chegar nas proximidades do muro e ver a maneira como eles tentavam expurgar aquele assombro deles. Tentar expurgar uma sociedade que foi dividida, que logo depois que Hitler perdeu a guerra, ficou dividida, totalmente destroçada, sem dinheiro, teve que se reinventar e se tornou hoje uma grande potência, mas mesmo assim ainda guarda, Kleber, uma coisa que eu falo sempre, que é da emoção. Por isso que eu acho que as reformas morais têm que ser íntimas, bastante íntimas. Eles ainda guardam aquele resquício do neonazismo, alguns, e os outros não. Querem ser uma sociedade avançada, uma sociedade plural. Mas tem sempre os fantasminhas que vão ali. Então, minha gente, é uma questão de inteligência, é uma questão de buscar. E não é buscar no Google, não. É buscar em todas as fontes de informações possíveis. Que, aliás, hoje é muito mais fácil a gente entender as coisas do que há 20, 30 anos atrás, quando nós estávamos no ensino médio, que a gente só tinha os livros. Ou do MEC ou não, a gente só tinha os livros. Lívia. Não, são tempos difíceis para os professores de história, né? Nesse caso aí, se eu fosse professor de história dessa criatura aí que estava rebatendo o post, eu ia ter vergonha, que eu me senti, não sei. Os alemães, inclusive, não gostam de falar sobre nazismo, né? Você está falando eles não sobre isso aí. Bem lembrado. É um tabu, né? Inclusive para os austríacos, porque o Hitler, ele é austríaco, né? Então, eles não falam o nome dele. E é bem velado isso, né? Porque é uma vergonha nacional, tanto para a Áustria quanto para a Alemanha. Ele deixou uma marca em 2 nações, né? Então, sobre esse assunto aí, você falou tudo, eu não tenho nada para comentar. Pois é, e a questão é a seguinte: quando você levanta essa questão, que é uma coisa que tira para nós como uma coisa certa, gente. Hitler era de extrema direita, ponto. Se você pegar os discursos dele vai estar lá falando horrores, plantando o diabo de Karl Marx. E eu vi postagem recentemente de inclusive uma aluna minha que compartilhou com um aluno meu, e eles começaram a brigar, que é uma coisa incrível. Eles começaram a brigar, que foi a postagem do Hitler, e embaixo falando das atrocidades que ele fez, no final, nunca se esqueça disso, ele é socialista. Aí começou o pau. Porque, no final das contas, essa postagem dela acabou sendo repostada. Eu fui ver vários outros alunos meus de outros cursos não de história, né, acabaram repostando isso, recolocando isso, e isso foi repetido e isso atingiu um maior número de pessoas. Eu posso chegar e falar no meu perfil, isso é mentira e tal, só que será que vai ter o mesmo alcance dessa outra mentira, dessa outra fake news que foi colocada e foi compartilhada de forma massiva? É ilógico. Parar pra pensar que ele defendia o quê? Minorias? Né? Ele queria uma união. Como assim? Se ele estivesse perseguindo como é que se diz, os brancos, né? Mas ele perseguia um grupo específico, né? E as minorias. É questão de lógica, não precisa nem citar para ler, só questão de ver o histórico aqui. Opa, quem que está perseguindo? Os judeus, então não é. Então eu queria puxar para vocês o seguinte: vamos falar de socialismo, que eu acho muito engraçado. Não, sabe o que é que eu acho engraçado? Por exemplo, eu adoro. Cunharam um termo bem interessante sobre isso, que é. Como é que é?
comunista caviar, socialista caviar, alguma coisa desse tipo, tá? Como assim? É tipo, ele é um socialista porque ele come caviar. É o socialista de iPhone. De iPhone, Tem uma página, é. tem uma página no Facebook. Antes de mais nada eu quero dizer que eu sou um monarquista decadente, para deixar bem claro. E Um aristocrata. Um aristocrata falido, mas continuo sendo aristocrata. Por exemplo, eu me divirto muito, Lídia, com a classe média que vai para Portugal e tá faltando. Eu conheço algumas pessoas, inclusive de Juazeiro, que venderam suas propriedades e estão lá em Portugal. Gente, o euro tá absurdo, cara. Estão lá em Portugal e estão mandando aqui é lindo, esse é o país que vale a pena criar meu filho, minha filha aqui. Claro, querida, que vale a pena criar seu filho num país que está organizado vocês me digam aí aos nossos ouvintes qual é o tempo, mas tem um certo tempo que o governo de Portugal é socialista. Aí o povo fica aplaudindo o presidente de Portugal que vai ao supermercado sem segurança. Eu acho maravilhoso aplaudir o presidente de Portugal no supermercado lá em Lisboa. Não só o presidente, como a população. Como a população. Mas aí as pessoas pegam esse período que estão lá, dizem que é lindo, mas não querem entender o que aconteceu antes para que Portugal se tornasse o que é hoje. Porque Madonna está morando lá. Lógico que Madonna foi lá. Madonna pode morar em qualquer lugar do mundo com aquela grana que ela tem, cara pálida. Eu acho massa, adoro Madonna, ela está certa de ir para Portugal mesmo. Agora, o que é que acontece? Vamos entender, Portugal, o governo é socialista. Agora, o que é o socialismo? Vou deixar para os professores responderem. Porque quando você vai falar de socialismo e dizer que Hitler era socialista, você está dizendo uma burrice tão grande. Como pode ser socialista uma pessoa que matou judeus, ciganos, mulheres, prostitutas, homossexuais, quaisquer que não fossem considerados perfeitos? Ora, a essência do socialismo não importa quem você seja ou como você seja, nós somos iguais diante dessa sociedade. Isso é o basicão, não estou falando? Tem gente que mistura socialismo com totalitarismo. Aí são coisas diferentes. Por exemplo, na Alemanha existia um regime nazista totalitarista. Na União Soviética existia um regime de viés socialista totalitarista. Então o totalitarismo é que tem paralelo. E de fato tivemos regimes totalitaristas até o momento. Agora, se você parar para pensar, se existia um regime de fato socialista, eu só conseguiria apontar no máximo Cuba. No máximo, estourando Cuba. O único caso de socialismo, o único caso. Agora, a União Soviética passou por momentos socialistas, mas grande parte do momento dela foram momentos totalitários. Tá? A própria China, que passou por um momento totalitário, agora é capitalista comunista. Bem resolvido. Né? E bem resolvido. É bem resolvido. Massa. A economia está bombando lá em cima, enfim. Aí você vai ter uma Coreia do Norte, que é totalitarista e não comunista. É um regime familiar, passa de pai para filho. É um regime totalitarista. Mas aí no final das contas, impera, principalmente desse pessoal que é como é que eu posso dizer, o comentarista de Facebook, que é a ideia de falar o que acha. Então, eu acho que socialismo e nazismo é a mesma coisa, porque Hitler tinha campo de concentração e Stalin também. Nos Estados Unidos também tinha. Lá era nazista, porque nos Estados Unidos tinha campo de concentração de chineses. Como a gente tinha aqui no Ceará. Campo de concentração de flagelados da seca. E aí, o Brasil era nesse período nazista? A gente pode falar no máximo que nós tivemos um regime totalitarista, que foi no caso do Getúlio Vargas. Quando Vargas ele ascende ao poder, aí ele começa a ter um viés totalitarista, um viés de, enfim, dominação da mídia, da própria imagem dele enquanto líder da nação brasileira, enfim. Agora, nazista, aí é forçação de barra demais. Se fosse assim, os Estados Unidos eram nazistas. Eles tinham campo de concentração. Eles estavam lá, os chineses bonitinhos trabalhando em sistema forçado de trabalho. E aí, voltando à questão de fake news, é exatamente isso daí que são as dificuldades que se rebatem uma fake news.
exatamente quando ela é divulgada por um meio de comunicação, uma personalidade com muita influência. E com a mentalidade, né, dessa. Aí a pessoa vai tentar rebater, você vai ser considerado um Zé Ninguém à frente de uma pessoa com milhões de seguidores. Quem é que vai ter, digamos, entre aspas, vejam quem está ouvindo aí esse podcast, entre aspas, quem é que vai ser o dono da verdade? De fato, aquele que tem mais seguidores. Aquele que tem mais seguidores. Eu gosto de um grupo de WhatsApp com o pessoal de ciência, que tem 2 amigos que fazem ciências sociais na Universidade do Vale de São Francisco. Eu cheguei a citar para eles. Teve aquela frase do marqueteiro da Alemanha nazista, era o Goebbels, que ele disse que uma mentira dita 100 vezes se torna verdade. Uma mentira com 100 likes se torna verdade, porque a pessoa vai ver aquilo ali e diz, você está tendo curtidas, você está tendo compartilhamento, isso aqui é verdade. E aí ocorre exatamente o problema. Ninguém vai atrás para saber se é verdade ou não, se aquilo é uma criação da fantasia da cabeça da pessoa que pegou uma foto bonitinha na internet e jogou um texto embaixo. Pronto, isso aqui é a verdade. Saiu da minha cabeça, é uma fantasia, mas é verdade. Só que ali embaixo vai estar 100 curtidas, 30 compartilhamentos naquela foto. Aí o pessoal vai ver e diz, pô, já aqui ó, tá tendo muitas curtidas, tá tendo muito compartilhamento. Isso aqui vai ser a verdade, vou repassar. E cai exatamente no discurso do Goebbels. Mas, Kleber, eu vou fazer uma pergunta a você e a Pablo como historiadores. O que é que vocês fazem, agora não como professores, individualmente, para rebater fake news? Ou nas redes sociais, ou nos grupos sociais presenciais com os quais vocês lidam diariamente. O que é que vocês fazem? Que conselho? Vamos agora, que dica? O que é que a gente faz? A gente pede para a pessoa utilizar a mesma ferramenta que ela está compartilhando essa notícia. Utiliza a internet, vá atrás de várias fontes, não se baseia somente em uma fonte. Eu vi aquilo ali em determinado site e pronto. Veja se esse material que você está... É uma dica básica. Veja se o material que você está sendo replicado é só um Ctrl-C, Ctrl-V. Se esse material está sendo Ctrl-C, Ctrl-V em vários sites, tenha certeza, alguma coisa tem de errado. E isso ocorre muito nas redes sociais, em sites tudo. Você vê o material que é simplesmente copiado de um site, jogado em outro site, com o mesmo texto, os mesmos erros ortográficos, as mesmas citações. E a gente pede, se você está vendo esse texto replicado só no Ctrl-C, Ctrl-V, tenha cuidado. Vá atrás de outras fontes sobre o assunto. Não vá pegar somente digamos, uma parte isolada ali e pesquisar. Não, pega o assunto. Uma fake news sobre o que a gente estava discutindo, sobre o nazismo, se é de direita ou de esquerda. Vá pesquisar sobre a história do nazismo. Pesquisa. Vai dar dor de cabeça, vai cansar, como o professor Márcio até disse aqui. É uma coisa que cansa a pessoa pensar, raciocinar e atrás do conhecimento. Mas se você quer realmente saber a verdade sobre aquilo ali, você vai ter que ir atrás e vai ter que pesquisar. Só que é uma questão de matar um leão por dia. Na verdade, não é nem um leão por dia, é um leão por minuto. Porque é do tanto que as fake news vão aparecendo pra galera, né? E aí a gente tem que ir sempre rebatendo aquelas que a pessoa vem e comenta conosco. Porque eu vejo vários amigos, infelizmente, alguns comentam: saiu essa notícia sobre isso, isso e isso. Vejo na rede social alguém dizendo: essa notícia aqui é verdade ou não? Aí eu faço uma pesquisa ali e digo: isso aqui é mentira. Não, isso aqui é verdade. Mas tem que ser pesquisado, tem que ir atrás Mas mesmo assim, ainda é uma coisa de matar um leão por dia, um leão por minuto. É muito... Não tem como ser uma abrangência, vamos dizer assim, nacional, global. Você no máximo vai atingir aquelas pessoas do seu círculo, tudo bem. Mas para além disso é muito difícil a gente marcar assim, tipo, vou conseguir desfazer. Aí é que tá, eu vejo essa iniciativa da Globo com algo positivo. Aí vai rolar essas fake news, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, e eles vão colocar para a grande massa na hora do Jornal Nacional. Claro que as notícias que a Globo passa tem, com a sua adulteração, um caráter de fake news, tem. Só que existe um serviço que está sendo feito, que é o serviço de desvendar ou desvelar aquilo que está sendo postado, compartilhado, aquelas correntes, famosas correntes, né? Que é desde o tempo do e-mail. Na verdade eram correntes que eram compartilhadas por e-mail. Não sei se vocês hoje ainda recebem por e-mail alguma corrente. Por e-mail eu não recebo há muito tempo. Tipo, repasse. Mas pelo WhatsApp, pelo Face.
Se você não rezar, vai acontecer alguma coisa, se você não fizer isso. Ou então, pra cada... Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada. E a arrecadação de fundos também, né? Pra cada pessoa que você passa. Não, exato, essa questão toda. Várias pessoas morreram na minha mão, eu volto até hoje. Eu volto a tocar numa coisa sobre fake news e sobre que é falso, que é verdadeiro nos tempos de hoje, né? Quando eu estive lá num debate lá na Livraria Blux, no Rio de Janeiro, com a Heloísa Buarque de Holanda e o que escreveu 68, Joeli Ventura, e havia na livraria um grupo seleto de pessoas, porque, como dizia um amigo que me levou, né, gente fina, elegante, sincera, mora na zona sul do Rio de Janeiro e não era um debate para o povão. Mas enfim, a Heloísa Buarque de Holanda disse uma coisa interessantíssima. A Heloísa Buarque de Holanda é uma historiadora, uma intelectual, né, professores, brasileira muito respeitada e que foi a musa da Revolução de 64. A musa da Contra-Revolução de 64. Ela esteve presente nos anos 70, de 64 aos anos 70, sempre como uma pessoa adiante do seu tempo. E ela, entre outras coisas, disse entre outras coisas interessantes, ela falou algumas que me fizeram refletir muito. Uma delas foi: nós fizemos a Revolução na praia, na Zona Sul. Nós não atravessamos o túnel. Quando você diz não atravessar o túnel no Rio de Janeiro, significa que você não foi para os bairros mais pobres. Você não foi para a Zona Norte, você ficou na Zona Sul. Ela disse: não, foi lindo, minha gente, mas a gente não atingiu o operário. O operário estava preocupado em acordar cedo para garantir o seu pão, o seu café, o seu leite de todo santo dia. Isso nós precisamos refletir sobre isso. Palavras dela, eu achei sensacional que alguém, um ícone da esquerda brasileira, pudesse começar a refletir sobre isso mesmo. Porque há uma distância grande ainda dessas classes médias intelectualizadas com o povão, vamos ser sinceros, ainda hoje em 2018. Essa foi uma coisa que eu falei. Aí eu perguntei a ela, eu fiz uma pergunta só, eu disse: Heloísa, você hoje, como você vê uma mulher jovem, certo, na faixa dos 20 anos, defender Jair Bolsonaro? E aí? Aí eu também continuei. E como você vê um jovem negro homossexual assumindo defender esta mesma criatura? Ela respondeu: meu querido, não sei. Não consigo entender. Aí depois ela desenvolveu o pensamento dela, Lídia, dizendo que uma coisa é certa: em determinados períodos históricos há grandes revoluções, inclusive de costumes. Então foi assim nos anos 20 e 30, lá na famosa Paris é uma Festa, que Ernest Hemingway, o autor, o romancista americano, fala tanto, e foi nos anos 60, aquele desbunde, né? Um nicho específico de jovens começou a viver mais livremente seus desejos sexuais, seus costumes e tudo mais. Mas a sociedade continuou conservadora, era uma grande sociedade conservadora. Vocês se lembram bem da passeata Tradição, Família e Propriedade. Então, e ela disse: talvez seja o que esteja acontecendo isso. Ela falou olhando para mim, dizendo assim: olha, do mesmo jeito, hoje o que é que está acontecendo? Os gays e lésbicas estão se beijando na praia, os negros estão empoderados com seus cabelos black power, as mulheres estão tomando conta de tudo, e tem gente muito, mas ela disse, tem muita gente muito incomodada com isso. Porque está vendo o seu chão ruir, de uma certa forma. E como não tem sentimento, capacidade de lidar com isso, aí vai para fake news, vai para o humor, vai para o tiro, vai para o xingamento e por aí vai. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir também em sala de aula, nos nossos debates sobre isso. Quer dizer, o que é que a gente tem hoje em 2018? Os gays, lésbicas, os LGBTs dizendo: eu quero viver, eu quero amar. As mulheres dizendo: não tem mais como voltar, eu não quero apanhar, eu quero ter direito ao meu corpo. Os homens e mulheres negras dizendo: nós não queremos mais voltar atrás, eu quero ter meu cabelo do jeito que eu quiser, me vestir do jeito que eu quiser. E por aí vai. Fora isso, cadeirantes, pessoas com deficiência física, um monte de gente dizendo: eu não aguento mais, eu preciso viver também igual a qualquer um. E tem gente que está incomodada, que não está sabendo lidar com isso.
Mas aí é pra gente pensar. Também está ligado à questão da falta de mobilização, que boa parte dos políticos progressistas e dos partidos progressistas perderam. E quando eu falo progressistas é centro-esquerda, né? Que tem mais essa questão da observação sobre a população menos favorecida. Eles perderam a mobilização dos operários. Os operários não se sentem mais. Se você chegar num operário médio hoje, ele vai estar mais ligado aos ideais do Jair Bolsonaro do que aos ideais da esquerda. Ele vai se sentir representado. Bandido morto é mesmo, porque ele passou por processo de assalto, ele é uma pessoa que é perseguida, enfim, rala feito um condenado todo santo dia para ter um tantinho de dinheiro para comprar as coisas de casa, vem alguém e rouba. Então ele está mais próximo dos políticos de extrema direita do que dos partidos mais progressistas. E quando isso aconteceu na história, só deu merda. Deixar bem claro, porque o contexto onde Hitler ascende é um contexto muito parecido. É quando tem o descrédito em relação às instituições políticas tradicionais, quando se tem a ideia de retrocesso, ou seja, você voltar a um passado mítico, onde as coisas eram melhores do que hoje, e a família era mais valorizada do que hoje, e aí você tem um cara que ascende ao poder dizendo, eu sou o novo. E aí o novo acaba destruindo a gente. A gente já passou por um processo político também parecido no Brasil, quando alguém chegou e disse, eu sou o novo, vou caçar marajás. Foi o Fernando Collor, e aí deu no que deu. Né? E ele foi caçado, teve todo aquele furdunço em torno dele. Então a gente está meio que atrás desse herói. Só que será que esse herói existe? Eu acredito que Posso não. fazer uma piadinha com o Fernando Collor? Pode. É uma caça que virou contra o caçador, né? Eu não queria perder a oportunidade. Pois é. Onde está Fernando Collor, aliás? Ele continua no poder. Você vê como o brasileiro é um cara, né? E se não me Que engano, tem a memória. Você tem candidato a presidente, não? Sim. Não sei se ele mas teria a cara de pau de chegar até o final. Não. Deputado, mas ele Mas foi sabe o votado, que né? é? Segundo eu li algumas coisas, ele ficou muito abalado depois daquelas denúncias da mulher. Tipo, meio. Eu li alguns comentários sobre isso. A mulher fez várias denúncias, né? Sim. A mulher quis aumentar a pensão, ela não contente com 20 mil, queria ser. Ela falou de um negócio de uma roupa branca que ele É. usava, e lá embaixo. Meu irmão também. Tinha os Tinha rituais. o irmão dele também. Umas coisas bem, sei lá, Peculiares. peculiares, lá, pitorescas. Mas é isso mesmo. Eu acho que, eu particularmente, eu vou responder o que vocês não tiveram coragem de me perguntar, porque vocês ficaram com medo da minha resposta. Olha que bobagem. Eu tenho feito, Kleber, eu tenho me incorporado, feito Don Quixote, mas um Don Quixote muito abaixo do personagem literário, entendeu? Eu tenho procurado converter quem está do meu lado. Pelas redes sociais, é um embate que eu não faço mais, porque eu acho um desperdício de tempo e energia. Eu sou um espiritualista, acredito que qualquer coisa que a gente produza é energia. Então eu não quero perder essa minha força energética discutindo com pessoas que não vão mudar a sua opinião. É o que eu tenho feito, Kleber. Eu tenho feito na minha rua, eu tenho feito no meu trabalho, eu tenho feito caminhando, eu tenho feito na padaria eu já converti um. Foi sério, não estou brincando com vocês não. Um meia dúzia aí de Então, não, eu tenho contado, eu já converti 4. Né, 2 paqueras, um da padaria e um outro que foi aí na rua também. O da padaria foi o cara que começou a falar, bom dia, tudo bom? Aí eu disse, tudo bem, e aí, o que é que você acha do Bolsonaro? Eu disse, meu senhor, o senhor é casado? Ele disse, sou. Aí eu disse, o que o senhor acharia de um homem que disse de um homem que elogia um outro homem que enfiava rato nas vaginas das mulheres para torturá-las? Ele disse, como é? Eu disse, não, mas aí ele questionou, mas o que você está falando é verdade? Eu disse, olha, procure no Google e procure esse histórico. Agora procure com seu filho, com alguém, para ver realmente, e etc, etc. E procure saber, algumas delas estão vivas.
as que tiveram as suas vaginas penetradas pelos ratos vivos. Pois é. E tudo mais. Só para deixar claro, bem esse claro. é o cara, é o Brilhante Ustra, Coronel que é o coronel que é toda vez aí reverenciado. Exato, mas que ao contrário, aí nós temos que lembrar, que eu acho que esse é um papel interessante de vocês e nosso também, de relembrar diferenças nossas. Aí eu quero botar um fogo, nem sei como ter, um fogo, uma lenha na fogueira, que somos nós e nossos irmãos argentinos. Os nossos irmãos argentinos se depuraram, eles enfrentaram, eles foram na frente. Hoje, todos os que fizeram parte, a ditadura argentina foi mais cruel, mais sangrenta do que a nossa, fato. Mataram, desapareceram quase 30 mil, muito mais do que no Brasil, do que em qualquer outra da América Latina. Mas hoje, o que foi que eles fizeram? O que é que eles fazem? Eles querem, de uma certa forma, esconder, mas você não encontra mais os restos mortais de todos aqueles grandes generais. As famílias têm vergonha, as famílias mudam o nome das lápides, eu li isso numa matéria, tem um pouco de 15 dias, e eles foram até o fim. Eles foram para enfrentar, para descobrir quem é, para mandar prender, manda soltar, mas eles enfrentaram, nós não. Nós, com esse jeitinho brasileiro, tão reverenciado, e que alguns colegas de vocês tentam explicar, ao longo a gente nem enfrentou. A gente não enfrentou o Ustra. O Ustra morreu tranquilo, aposentado, Sim. Ganhando dinheiro dele, escreveu o livro. O Ustra ia para a padaria comprar 3 pãezinhos, 1 litro de leite, um sonho. E ele passava por um velhinho, gente boa. Ele era um velhinho gente boa, só que não, querida, porque uma pessoa que autoriza outros a matar mulheres e homens na frente dos filhos, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer defender. A gente precisa refletir isso. A liberdade é uma coisa muito boa. Repare, e aí eu vou falar não de uma fake news, mas de uma notícia que eu adoro, que é quando o pessoal começa a repetir nas redes sociais. Você que está defendendo a volta da ditadura, a intervenção dos militares, aproveite, porque quando eles voltarem mesmo, você não vai mais poder defender nada. Já era. Aí não vai poder falar nada. Uma coisa é defender a ditadura na democracia, outra coisa é defender a democracia na ditadura. Então, vamos. Por que é que. Volto a encerrar com Gilberto Gil. Por que é que Gilberto Gil escreveu junto com Chico Buarque Cálice? Pai, afasta de mim este cálice, Pai, afasta de mim este cálice, Pai, a figura mais poderosa, mas também a mais opressora da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é legal, os filhos são sempre mais legais de vez em quando, o Espírito Santo é aquela coisa linda, né? Aquela pomba do divino, maravilhosa, telúrica e tudo mais. Mas o Pai era o que oprime. Quem era o Pai? O Pai era a ditadura. O Pai era a ditadura, que descia o cacete. Que descia o cacete. Então a gente precisa. Eu acho que Pablo tem razão. É um leão por dia, é um por minuto, é minha vizinha, é meu vizinho, sei lá, é um parente. Eu descobri hoje lá no grupo da família, eu falei, minha Nossa Senhora. Então a gente vai. Onde menos se espera. Sabe, onde menos se espera, né, Lídia? A gente vai conversando. Eu estou, Kleber, nessa luta individual. Eu assumo que eu não tenho relevância suficiente para mudar um número específico dessa massa, mas eu vou mudar meus companheiros da padaria e tudo mais. E aí ele já se assustou, eu acho que ele pelo menos foi no Google. Rapidamente assim, pra gente encerrar, cada um fala, né, a sua vez. As fake news vão influenciar na eleição desse ano? Claro que sim. Já estão influenciando. Desastrosamente. Estão aí pra isso, inclusive, né? Exatamente. Não adianta mais tentar fazer campanhas contra fake news, porque já está aí. A campanha é a fake news. A campanha é a fake news. Exatamente. Verdade, Lídia. Verdade. Eu acredito que vai chegar um momento que a reação vai ser grande, seja lá quais forem os candidatos. Ninguém suporta ser atacado tão veementemente com notícias falsas assim, né? Tanto de um lado quanto de outro. Talvez, eu não sei, eles cheguem a algum acordo, talvez, eu não sei. A justiça é inoperante no Brasil, né? A justiça não consegue ter essa celeridade para poder barrar isso daí. Talvez, eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja sendo meio poliana, menina poliana, moça, bem inocente. Eu tenho a impressão que Lídia vai ser tão
absurdo, porque eles vão dizer assim, Bolsonaro tá na parada gay dizendo I will survive, vai ter uma fake news dessa, vai ser tão absurdo que as pessoas não vão acreditar mais nada, entendeu? Porque ele tá caminhando para isso. E interessante que você está falando isso, isso é muito parecido com o livro Admirável Mundo Novo, sabe? Porque o Huxley fala especificamente sobre esse assunto, entendeu? Vai chegar um momento em que a sociedade vai ter tanta informação e ela vai ser tão irrelevante que para essa população não vai importar se é verdade ou se é mentira. A informação simplesmente está lá. Vai ser irrelevante. Ela vai ser extremamente irrelevante. Começamos relevantes, terminamos irrelevantes nesse papo. Bom, a gente vai agora para uma rodada de indicações. Eu não sei como é que eu vou chamar esse quadro, né? Mas vai passar uma vinheta agora aí. Dicas culturais. Já passou. Então, cada um, né, dá uma indicação aí de alguma coisa pra galera que especificamente aí está se preparando para construir sua redação do Enem, né? E precisa de referências para fundamentar seus estudos e para inclusive abrir a cabeça para algumas coisas, né? Kleber. Eu aconselho um filme que é muito bom, é o filme A Onda, filme alemão, porque não vai confundir, tem dois filmes, tem um filme A Onda que fala sobre um maremoto e tem um filme A Onda alemão. Esse filme A Onda fala de um professor que ele tenta aplicar em sua turma uns ideais totalitários, como nós falamos aqui, bem de cunho fascista, ou seja, de formar aquela sociedade dentro da sala de aula que seguia as regras impostas por ele, e ele acaba perdendo o controle dessa turma. Ele não imagina que vai conseguir influenciar da forma que influenciou a turma. Eu não sei se eu vou contar o spoiler do filme. Tem no Netflix? Tem. Ótimo. Não pode ser atacado. Tiraram na Netflix, mas acho que tem no YouTube, tem disponível. Eu não vou falar. Não pode, me atacaram. Na UNEB eu tava com o Márcio, a gente tava falando sobre filmes. E aí eu comecei a falar sobre algumas características do filme, a galera faltou me engolir. Pensando que eu tava dando spoiler. Mas eu aconselho que esse filme é muito bom. Tanto para entender essa noção de que a dominação totalitária ela é uma coisa real, uma coisa que pode ser praticada, e vocês vão ver que realmente ela pode perder o controle. Não vou falar mais porque, como a orientação aqui do professor Pablo, eu não quero ser apedrejado na rua. Não seja. Márcio. Eu vou aconselhar dois. Um é um documentário que tem no Netflix, o Minimalismo. O Minimalismo vocês encontram no Netflix, que trata de uma situação que eu acho sensacional. São dois americanos que decidiram abandonar a sociedade de consumo, cansados, eles dizem isso no documentário, cansados de tantas coisas, tantos objetos, de ter que ter tanto e não ter sentido nenhum na vida. É incrível o documentário. Primeiro que, como disse bem o nosso colega, o professor Pablo, um americano ser minimalista é uma coisa dificílima, né? Para quem é uma sociedade. Você pede um hambúrguer, não é um hambúrguer, é um hambúrguer. Quero tomar um café da manhã, um café da manhã. Cara, é incrível. Incomoda mesmo em nós, não sendo americanos, incomoda porque a gente também, vixe Maria, eu também estou seguindo esse caminho. E lógico, eu vou indicar. Rapidinho, é uma premissa interessante essa desse documentário, né? Porque no caso, o quanto você precisa para poder viver? Eu só vou dar um spoiler. Tem uma cena que ele fala de como ele arruma a mala. E como ele separa as cuecas. E as cuecas, ele tem cuecas de praticamente uma cor só, de um tom só, e como ele separa as sujas, as usadas das não usadas. Ele disse, eu não preciso de tanta cueca. Eu não preciso de tanta cueca colorida. É um negócio sensacional. Né? Ou seja, a gente precisa entender, e eu acho que quem vai fazer redação do Enem precisa entender que apesar do que está acontecendo no mundo, essa opressão toda, tem muita gente que está querendo se modificar, fazer sua revolução íntima. E o outro filme, na verdade, o filme que eu indico, tem que ver, já passou em rede aberta, mas tem que ver em qualquer plataforma que seja, que é Aquários, o último filme do Kleber Mendonça Filho, pernambucano, porque Aquários trata de um tema também bastante contemporâneo, que é como a gente vive nas grandes cidades, a ocupação dos espaços nas grandes cidades, né? E por que a pessoa tem que ceder
para esses grandes prédios, para ceder para as grandes corporações? Por que é que ela não pode ter o direito de viver como ela quiser no seu espaço, no seu infinito particular, além do que é com a grande Sônia Braga, uma atriz brasileira sensacional? Essas são as minhas 2 indicações. Ok, Lídia? A minha indicação é nacional. Bom, nesse momento, né, de eleição, Tropa de Elite 2. Eu acho que é legal. Tropa de Elite, isso, duro de rua. E um cenário estrangeiro, né, para o pessoal ter um conhecimento melhor. O Último Rei da Escócia, né? É bem bonito. E minhas 2 indicações sobre inclusive o Último Rei da Escócia. O Último Rei da Escócia, um filme pesado em relação a. Inclusive você fica tenso porque você quer ir embora junto com o cara, mas você não consegue ir embora. Enfim, por toda aquela conjuntura que aconteceu. Fora que é interessante você conhecer um pouco sobre regimes totalitários na África. Que o pessoal, né, ignora e tal. Enfim. Bom, vou falar sobre minha indicação. Uma delas é uma animação que a gente assistiu recentemente, que foi A Ganha-Pão. Que trata sobre a trajetória de uma mocinha que vive no Afeganistão, do período da ascensão do Talibã. Ela é filha de um professor bem progressista e ela tem uma mãe que é escritora, né? Só que ela vive num contexto onde as mulheres estão sendo reprimidas pelo Talibã. E ela, diante da prisão do pai dela, ela vai ter que ajudar a família a se sustentar, porque ela não podia nem comprar pão na padaria, porque ela era mulher, só podia homem. Ela dizia, mas o meu pai foi preso. Aí o cara diz, não, então se vire, vai atrás de outra pessoa. Aí ela corta os cabelos e começa a trabalhar e a comprar as coisas. Não, aí não é bem no início ainda. Isso é no início do filme. Não. Só que não é spoiler, é no início do filme ainda. Só que aí ela fica com o desejo de reencontrar o pai. Então aí é que está a grande sacada desse processo, como essa moça, essa criança ainda, ela vai conseguir driblar o Talibã para conseguir sustentar sua família dentro daquela conjuntura tão terrível. E o outro é uma série documental enorme que está no Netflix. Na verdade, os 2 estão no Netflix. Esse se chama A Guerra do Vietnã, um filme de Ken Burns e Lynn Novick, que é uma série documental com várias imagens do Vietnã em cores, que consegue construir o processo todo, desde o princípio até o final do conflito, explicando passo a passo o que aconteceu no Vietnã, sem o viés norte-americano, dos filmes norte-americanos. Tem gente que adora Apocalipse Now, não sei se esse é o seu caso, Márcio, por causa de alguém aqui. O cinema é sensacional. Como ideologia porque Apocalipse Now é aquela viagem, né, absurda, e não é o viés norte-americano da batalha. Na verdade, todo mundo é ouvido. Inclusive, foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi a pessoa falar em vietnamita. Eu nunca tinha ouvido na minha vida alguém falar a língua deles. Inclusive uma língua que eu achei muito estranha, que ela tem muito som de... E eu fiquei meio... dialeto, né? E eu fiquei muito incomodado, porque a cada fala tinha um... E eu ficava, meu Deus, pra que isso? Mas fazia parte da língua, faz parte dos fonemas, né? Enfim, é um documentário fantástico. Eu não terminei de assistir, mas é muito bom, né? Enorme. Cada episódio, são 6 episódios, cada episódio tem 2 horas de cacetada. Então é um documentário do tamanho do mundo. Ok? Bom, é isso. Alguém quer fazer alguma última consideração? Mandar um beijo, mandar um abraço para alguém? Ok, gente. Muito obrigado aí pela participação, por terem ouvido. Fiquem espertos, minha gente. É muito melhor ser inteligente do que ser adepto de fake news. É isso aí. Mais alguém? Coisa? Tá? Então, gente. Tchau. É isso aí. Agradeço muito. Aguardem os próximos podcasts. Sempre que a gente puder e tiver como, a gente vai reunir essa galera aqui para a gente trocar uma ideia. A gente vai tentar manter o podcast semanalmente para vocês acompanharem, sempre com temas novos sobre atualidade, sobre história, sobre filosofia. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima.